Olá, meu povo. Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite, Dona Rosa Medeiros. Estamos nós aqui, hein? Esperar aqui alguns minutinhos, Matheus. Matheus tá ali. Esperar alguns minutinhos aí para o pessoal entrar, né? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá aí, Dona Rosa? Luana, como é que você tá? Matheus? Matheus e seu foguinho, hein? Alice Queiroz. Tentando ajeitar minha camisa aqui, pessoal. Pra ficar mais ajeitadinho, né? E aí? Olá, Alice. Boa noite. Onde é que você fala, Alice? Qual sua cidade? Pessoal, essa live vai pegar fogo, hein? Igual o foguinho de Matheus. Essa live vai pegar fogo, pessoal. É um assunto muito importante. Quem me acompanha aqui já sabe a importância do assunto. Então, assim, já vá compartilhando essa live, tá? Envia a live para seus amigos, para seus familiares, tá? Envia essa live para pelo menos aí 20 pessoas que você conheça. Eu tenho certeza que essa live vai dividir a sua visão. Bora lá, vamos compartilhando a live? Manda para seus amigos, manda para seus familiares. Evânia Loureiro, boa noite. Quem deve participar dessa live? Quem deve ficar até o fim nessa live? Por que essa live é tão importante? Porque simplesmente é um dos assuntos que eu mais falo. Porque simplesmente eu não trato nenhum paciente que não siga essa dieta. Porque por trás desse alimento existe um monte de doença que ninguém fala. Tá? Então assim, é um assunto muito importante, pessoal. Olá, Cleitiane, boa noite. Pessoal, compartilhe essa live com as pessoas que vocês amam. Compartilhe com sua mãe, compartilhe com sua avó, compartilhe com sua tia, compartilhe com seu pai, compartilhe com as pessoas que você tem carinho, afinidade, que você quer bem. Compartilhe com aquela pessoa que tem uma dor crônica. Compartilhe com aquela pessoa que tem rinite, sinusite, asma. Compartilhe essa live com aquela pessoa que vai de um médico para outro e ninguém resolve nada. Compartilhe essa live com aquela pessoa que não consegue engravidar. Compartilhe essa live com pessoas que têm endometriose. Compartilhe essa live com pessoas que têm enxaqueca crônica. Compartilhe essa live com pessoas que têm psoríase, dermatite, que tem alguma criança autista. Compartilhem, pessoal. Compartilhem. Porque quando eu começar a falar, eu não vou mais parar. Então, eu de fato oriento que você fique até o fim. Você compartilhe essa live. Ok? Que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu te garanto. Qual é o tema da live, pessoal? O tema da live... Olá, Catiúcia. Doces, boa noite. Boa noite. Qual é o tema da live? Olha só o tema da live. Olá, Juninho. Tudo bem? Como é que você tá? O tema da live, pessoal, é glúten. Uma dieta sem glúten. Eu vou te mostrar aqui a importância de uma dieta sem glúten. Eu vou te mostrar aqui por que o glúten é tão prejudicial. Eu vou te mostrar aqui, eu vou te provar que por trás desse monte de doenças crônicas, as causas geralmente são as mesmas. Ok? Glúten. Glúten. Eu vou perguntar para vocês, quem aqui sabe o que é glúten? Quem aqui
está comendo glúten nesse momento? Wellington, que danado é glúten? É isso que eu quero pensar com vocês. O que é glúten? Tá? Então nós vamos começar a falar. E eu espero que você aproveite ao máximo, tá bom? As informações que eu vou trazer para você, elas são consequências, são resultados, digamos assim, dos últimos anos de estudos. Estudos profundos e estudos sérios. Como pesquisador, como autodidata, como alguém que entrou na faculdade de nutrição, como alguém que já fez vários cursos, como alguém que já leu diversos livros e diversos artigos científicos em inglês, português e espanhol. Então, as informações que você vai ver aqui é de um pesquisador, ok? Alguém que dedica parte da sua vida para estudar, ok? Muito bem. Vamos começar entendendo o seguinte, pessoal. O que é glúten? O que é glúten? Você que tem me acompanhado já tem ouvido falar bastante em glúten. O glúten, pessoal, ele é um conjunto de proteínas. Um conjunto de proteínas presente em alguns alimentos. Presente no trigo, centeio, cevada e, infelizmente, na aveia também. Tá? Então, o glúten é um conjunto de proteínas que está presente nesses alimentos. Ok? Então, é só para você começar a entender. Só para você começar a entender. Ok? Então, o glúten, ele tá no pão. O glúten, ele tá no macarrão. O glúten, ele está na bolacha que você come. Tá? Só para você entender. O glúten, ele está na lasanha que você come. Ok? Só para você começar a compreender o quanto esse assunto é sério. Tá? O glúten, ele tá nos temperos prontos. Então você vai encontrar muito glúten. Você vai encontrar glúten nos temperos. Temperos como colorau, açafrão. Você vai encontrar glúten no sazon. Você vai encontrar glúten em vários produtos de higiene também. Então, o glúten pode ser absorvido pela sua pele. Olá, Edivânia, boa noite. O glúten, ele está em diversos lugares. Afinal, o glúten está presente no trigo, centeio, cevada e, infelizmente, na aveia. Infelizmente, também na aveia. Ok? Então, o glúten está em vários alimentos. Isso é importante você entender. É por isso que você vai ver no mercado, muitas vezes, um rótulozinho dizendo assim: contém glúten ou não contém glúten. Contém glúten ou não contém glúten. Mesmo que vários alimentos que contenham glúten, eles na descrição dele tem lá, não tem glúten. Então tem muitos alimentos que tem glúten, mas mesmo assim na descrição tem glúten. Tá? Wellington, por que você está falando tanto sobre glúten? Wellington, por que isso é tão sério? Por que você dá tanta ênfase no glúten? Por que você fala glúten pra cá, glúten pra lá, quase toda live você tá falando? Eu vou explicar pra você. No início da live, eu comecei a lhe dizer: manda essa live pra quem tem alguma doença crônica. Manda essa live pra quem tem artrite, artrose, endometriose, fibromialgia, infertilidade. Manda essa live para quem tem rosácea. Manda essa live para quem tem alguma enfermidade crônica. Porque isso é um assunto importantíssimo. Por que o glúten é tão prejudicial, pessoal? O glúten, ele é prejudicial
tá? Olá, Maria Leonel. Boa noite. Boa noite. Pessoal, o glúten, ele é muito prejudicial. Muito prejudicial. Por que o glúten é tão prejudicial? Porque o glúten, ele inflama o seu corpo. Wellington, eu ouvi falar que somente pessoas com doença celíaca inflamam com glúten. Isso não é verdade. Para quem está ouvindo a primeira vez doença celíaca, eu vou explicar. Wellington, o que é doença celíaca? What is celiac disease? Doença celíaca é uma doença autoimune, no qual toda vez que você come glúten, seu corpo ataca a si mesmo, por conta da presença do glúten. Então, pessoas com doença celíaca vão perder peso, vão ter anemia, vão ter cabelo fraco, queda de cabelo. E como eu postei um vídeo hoje, pessoas que têm uma testa grande assim, geralmente eles são celíacos, eles têm um problema maior com glúten. Mas eu preciso destacar isso para vocês aqui. Primeiro, muita gente tem a doença celíaca e não sabe. Porque faz alguns exames e esses exames dão falso negativo. Tá? Isso começa por aí. Então tem gente com a doença celíaca e não sabe. Não sabe que é celíaco. Tá comendo glúten e o glúten tá atacando o intestino. Tá comendo glúten e tá tendo depressão. Tá comendo glúten e tá tendo esquizofrenia. Tá comendo glúten e tá tendo tremores. Tá comendo glúten e tá passando mal e ninguém resolve. Isso é muito importante, pessoal. É o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. Tem muitas pessoas celíacas e não sabem. Conta-se um caso de uma freira, né? Tem um caso de uma freira, que é muito interessante esse caso. Muito interessante essa freira. Essa freira, ela tinha a doença celíaca e ela ia de um médico para outro, ela estava sempre magra, sempre com anemia, sempre com problemas sistêmicos. E olha só, ela estava comendo a hóstia na missa, a hóstia. E ela já tinha parado de comer pão. Ela não sabia que a hóstia, que tinha trigo, na missa, estava deixando ela doente. Ela não sabia que a hóstia da missa estava roubando a saúde dela. Então, esse caso dessa freira é o caso de muita gente por aí que não sabe. E aí a freira foi e descobriu. O médico foi lá e descobriu que a freira estava comendo a hóstia. E a hóstia estava atacando, fazendo com que o corpo dela atacasse a si mesmo. Tá? Então, existe a doença celíaca, pessoal. Que é uma doença muito mal interpretada. É uma doença muito mal diagnosticada. Tem muita criança celíaca aí, não sabe, tá comendo trigo. E essa criança só vive com a imunidade baixa. Essa criança só vive com pneumonia. Essa criança só vive com cansaço e ninguém resolve nada. Essa criança tem TDAH muitas vezes. Essa criança tem autismo e ela é celíaca. Ela tem uma doença celíaca, que é séria, é uma doença que pode causar câncer se você continuar comendo glúten. Pode causar câncer, tá? E eu vou lembrar para vocês, se você observe a testa, tamanho da testa. Geralmente pessoas que têm uma testa maior do que os cílios e a ponta do nariz e o restante do corpo, do rosto, geralmente são pessoas celíacas. Quem descobriu esse dado, o Dr. Tom O'Brien, ele fala muito no seu livro sobre esse assunto.
Ele vai mencionar isso, ele vai mencionar essa curiosidade de que pessoas que têm uma testa maior, elas têm um problema bem maior com glúten. Mas eu não quero falar apenas da doença celíaca aqui com vocês, embora é um assunto profundo. Eu quero falar sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca. Porque, pessoal, você vai no médico, você vai no nutricionista, e eles dizem o seguinte: apenas o celíaco é que deve parar de comer glúten. E aí é que muitas pessoas estão pecando. Muitas pessoas estão pecando. Porque você pode ser celíaco e não saber. Já começa por aí. Segundo, você pode não ser celíaco, mas você pode ter a sensibilidade ao glúten não celíaca, pessoal. Isso é muito sério. E aí o médico e o nutricionista diz assim: não, você só precisa tirar trigo se você tiver alergia a trigo. Você só precisa tirar glúten se você for celíaco. Primeiro, muita gente é e nem sabe. Já começa por aí. Já começa por aí. Entendeu? E muita gente tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca e não sabe. Eu vou me aprofundar na sensibilidade e vou responder também a pergunta de Alice Queiroz. Alice diz: como saber se é? Olá, Linda Alves. Boa noite. Que prazer ter você aqui, Linda. Amanhã nós temos o encontro da mentoria, Linda. Primeiro encontro da mentoria Saúde 2.0 nós teremos amanhã à tarde. Tá? Nós já reservamos aqui na nossa agenda. Tá? Ó, vou responder a pergunta de vocês aqui. Primeiro, olha aqui. Alice, a visão convencional para diagnosticar a doença celíaca ainda é um problema. E eu vou explicar por quê, tá? Geralmente, o diagnóstico da doença celíaca, ela é principalmente com a biópsia do intestino. Então, você faz uma biópsia do intestino e vai ver como está o grau das vilosidades do intestino. Vilosidades. As vilosidades são células do epitélio intestinal. Então, geralmente, você vai fazer uma biópsia do duodeno ali, tá? E aí você vai saber como estão as células do epitélio intestinal. Você vai fazer uma biópsia. E ali você vai ver como está o grau MASH. MASH 1, MASH 2, MASH 3, MASH 4. Tá? Sabe qual é o problema? É que a doença celíaca, ela não se manifesta apenas no intestino delgado. Então, tem muito diagnóstico errado por aí. Tem gente que está esperando diagnosticar a doença celíaca apenas com a biópsia do intestino delgado. Sendo que a doença celíaca pode se manifestar não apenas no intestino delgado, mas também no fígado, mas também em uma parte mais adiante do intestino, no jejum, por exemplo. Entende? Então, se você faz uma biópsia só naquela região e não há muito uma destruição das vilosidades, o médico diz que você não é celíaco. Então isso é um problema seríssimo, pessoal. Então o diagnóstico da doença celíaca já começa por aí. Tá? Ah, Wellington, então qual a melhor forma que você faz ao invés de fazer exames e tal, toda essa coisa toda de biópsia? Sabe o que é que se faz? Tira o glúten e vê o resultado. É muito prático. Ah, você pode também fazer, pessoal, o exame de sangue. Tem uns exames que podem ajudar no diagnóstico, para diagnosticar a doença celíaca, que são alguns anticorpos antitransglutaminase tecidual, tá? Ou antiendomísio, que pode ajudar no diagnóstico. Mas eu quero que vocês entendam, existe muita gente com doença celíaca e não sabe. Muita gente que tem endometriose e tem doença celíaca. Muita gente que tem artrite e tem doença celíaca. Muita gente que tem infertilidade e tem doença celíaca e não consegue engravidar. Tá vendo como é sério? Bastante sério. Olha só, Edvânia colocou: pior que a maioria das pessoas só consome os alimentos com glúten. Infelizmente. Infelizmente. Né? Então, assim, não é à toa, Edvânia, que a maioria das pessoas estão doentes. Não é à toa que as pessoas estão com pressão alta, diabetes, problemas mentais,
Não é à toa que as pessoas estão acima do peso. Não é à toa que as pessoas estão com problemas de pele. E etc. Fibromialgia, nós vemos uma explosão de fibromialgia. Explosão de fibromialgia. Nós vivemos uma explosão de doenças inflamatórias. Ok? Então, nós comentei um pouquinho sobre a doença celíaca, que os sintomas são perca de peso. Sabe aquela criança que tem a puberdade atrasada? Ah, vou contar a minha história. Eu sou celíaco. Então eu comi glúten demais. Tá? E eu atrasei minha puberdade. Né? Eu atrasei... eu tive muitas características que era para ser desenvolvida em mim antes. Isso demorou para ser desenvolvida, como pelo no rosto. E etc. Entendeu? Então quando você vê aquela criança que é muito sempre abaixo do peso, pode ser adulto também, tá? Mas a doença celíaca ela tem uma manifestação bastante grande em criança. Então, quando você vê aquela criança abaixo do peso, com dificuldade de evacuar, muita prisão de ventre, aquela criança que pega muita rinite, muita sinusite, aquela criança que tem imunidade sempre baixa, e muita gente vai emagrecer, porque as vilosidades do intestino vão sendo destruídas. E sem essas vilosidades, pessoal, que são as células do epitélio intestinal, você não consegue digerir alimentos. E aí você começa a comer um monte de alimento e não serve para nada. Então é por isso que uma pessoa com doença celíaca geralmente tem anemia, perca de peso, cabelo fraco, unha fraco. Entendeu? Então o buraco é mais embaixo. Então, levem a sério a doença celíaca. Não é brincadeira. Tem muita criança com doença celíaca que está comendo bolacha. Tem muita criança com doença celíaca que está comendo biscoito. Tem muita criança com doença celíaca que está comendo macarrão. Essas crianças vão sofrer. Então veja, pessoal, isso é um conhecimento muito importante que precisa ser divulgado. É um conhecimento que você deve falar para sua família, para as pessoas que você ama. Obviamente, se as pessoas não quiserem, obviamente, se as pessoas não levarem a sério, você para de falar para elas. Ok? Não jogar pérola aos porcos. Ok? Muito bem. Vamos pensar mais na sensibilidade ao glúten não celíaca. Pessoal, a sensibilidade ao glúten não celíaca é algo muito sério. Sabe por quê? Porque você come glúten hoje e você não sente nada hoje. Muitas vezes. Você vai sentir um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, 5 dias depois. Como é que você vai associar o glúten que você comeu ontem com a dor que você sentiu no sábado? Como é que você vai associar uma enxaqueca que você teve ontem com o pão que você comeu na semana passada? Tá? Se você tem sensibilidade ao glúten e você continuar comendo glúten, você vai morrer mais cedo. Eu vou repetir. Sejam bem-vindos, Fabiana, Eric, Rafael de Souza Medeiros. Vou repetir. Se você é celíaco ou tem sensibilidade ao glúten não celíaca e continua comendo glúten, você vai morrer mais cedo. Ok? Tem gente que não está conseguindo dormir por conta de glúten. Porque o glúten, ele faz o seu corpo atacar suas adrenais, se você tem uma sensibilidade ao glúten. E quando seu corpo ataca as adrenais, você pode desenvolver uma doença de Addison. Tá? E essa doença de Addison é um problema seríssimo. Porque você vai ter uma insuficiência adrenal. E aí tudo isso por conta de glúten. Aí vai no médico, vai em outro, você tá ficando bipolar, você tá ficando estranha e não sabe que é glúten. Pessoal, esse é um assunto muito sério. Mas muito sério. Tá? Aquela enxaqueca que ninguém resolve, pode ser glúten, uma sensibilidade ao glúten. Aquele tremor que ninguém resolve, pode ser glúten. A doença de Parkinson, que é tão maltratada hoje, a doença de Parkinson começa principalmente no intestino. A doença de Parkinson começa lá no intestino. Você vai observar que pessoas com Parkinson geralmente têm o intestino preso. Ok?
Isso é muito sério. Isso é muito sério. O Parkinson que desenvolveu a esclerose múltipla, a fibromialgia. E o que falar da endometriose, pessoal? Em uma época em que meninas estão tendo endometriose, jovens estão tendo endometriose, mulheres adultas têm tido endometriose, o que falar diante disso? O que falar? Isso é muito importante. Pessoal, você conhece alguém que tem pressão alta? Você conhece alguém que tem diabetes? Você conhece alguém que tem catarata? Você conhece alguém que tem problema na tireoide? Já ouviu falar aquele ditado assim, fulano tem tireoide no sangue? Pois é. Tiroidite de Hashimoto, doença de Graves. Você conhece alguém que tem gordura no fígado? Você conhece alguém que tem câncer, linfoma, leucemia? Você conhece alguém que tem alguma doença crônica? O glúten acaba piorando e contribuindo para todas elas. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você porque que o glúten acaba contribuindo para esse monte de doença crônica que você conhece. Quando você come glúten, o glúten ele cai na parede do seu intestino e ele cola na parede do seu intestino. Literalmente, ele cola na parede do intestino. E quando o glúten cola na parede do intestino, sabe o que começa a acontecer? O teu intestino começa a ficar vazante. O teu intestino começa a ficar o quê? Com hiperpermeabilidade intestinal. Se você for no Google Acadêmico, se você não for no PubMed, que são sites médicos, e você colocar assim, Leak Gut Syndrome and Health, ou Leak Gut Syndrome and Disease. Se você colocar Leak Gut Syndrome and Health, você vai ver a quantidade de doenças relacionadas com glúten. Quando você abre a parede do seu intestino por conta do glúten, começa a entrar um monte de porcaria que não era para entrar no seu sangue. E esse monte de porcaria que começa a entrar no seu sangue, sabe o que é que acontece? Faz com que o seu próprio corpo ataque a si mesmo. Entendeu? Então lembre-se disso. O glúten, ele cai na parede do teu intestino e ele vai fazer com que o seu intestino se abra. Aquilo que nós, ali onde nós chamamos do Tycho Junction. Você vai ver que eu cito alguns termos em inglês, por quê? Porque esse é um assunto que é muito elaborado em inglês. Esse é um assunto que é muito estudado em inglês. Mas infelizmente no Brasil ainda está muito atrasado esse assunto. Entendeu? É por isso que tem muito nutricionista, muito médico, que ainda passa glúten para as pessoas. Tem nutricionista que está passando pão integral para as pessoas. Entendeu? Tem médico que está passando pão integral para as pessoas. Tem nutricionista que está passando aveia com glúten para as pessoas. Tá? Então eu quero que você entenda o mecanismo bioquímico. Ok? Quando você come glúten, o glúten ele cola na parede do seu intestino e ele torna o seu intestino vazante. Ou seja, com Leak Gut Syndrome. E aí começa a entrar no seu sangue coisas que não deveriam entrar. Eu não sei se você sabe, mas 80% da sua imunidade se encontra no seu intestino. É onde nós chamamos de gout. Tecido linfóide associado à mucosa. Ou seja, a sua imunidade, a boa parte da sua imunidade está lá no seu intestino. É por isso que se você tem um intestino vazante, é por isso que se você tem um intestino que está como uma peneira, vou refrisar aqui, se você tem um intestino que está como uma peneira, você vai estar cheio de alergia, você vai estar cheio de dor, você vai ter dificuldade de concentração, você vai ter depressão, você vai ter muito fungo, você vai ter uma série de sintomas estranhos que ninguém consegue resolver, porque o seu intestino está vazante, pessoal.
É o que nós chamamos do Leaky Gut Syndrome. Enquanto você comer glúten, esse glúten ele vai fazer com que o seu intestino se abra. O glúten, pessoal, ele tem uma proteína chamada de gliadina. Guardem esse nome, gliadina. Ok? A gliadina, ela é uma proteína que quando ela cai na parede do seu intestino, ela faz o quê? Ela ativa a zonulina. E ativando a zonulina, o que é que acontece? Os enterócitos se abrem. Ou seja, o intestino se abre. Não tô brincando. Aí fica igual uma mangueira vazante. O seu intestino fica igual uma mangueira furada. Essa mangueira furada vai fazer com que macromoléculas, moléculas maiores, que não era para entrar no sangue, comecem a entrar. E aí, quando começam a entrar essas macromoléculas no seu sangue, o seu sistema imunológico ataca essas macromoléculas. Eu vou mostrar uma imagem para você ver aqui e entender melhor. Ok? Só para você ter uma ideia. Aqui, ó. Olha como é que funciona. Vou colocar aqui para você ver. Leaky gut. Olha só como é que funciona. Vou mostrar a imagem para você. Para que você não tenha desculpa de que não vai entender. Ok? Vou provar para você o que eu estou falando. O pai da medicina moderna, chamado Hipócrates, ele já dizia isso. Dizia o quê? Todas as doenças começam no intestino. Todas as doenças começam no intestino. Ok? Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Olha como é importante esse assunto. Ó. Isso você vai ver aqui, ó. Ó. Isso aqui eu sei que tá um pouco ao contrário, mas aqui é o Leaky Gut Syndrome. Ó. Esse aqui é o intestino normal, ó. Esse aqui é o intestino vazante. Ok? Esse aqui tá fechadinho, ó. Não consegue entrar. Não consegue entrar partículas aqui no sangue. Entendeu? Aqui consegue. Tá entendendo? Ó? Tá passando isso aqui, ó. Tá passando do intestino para dentro da corrente sanguínea. Entendeu? Então esse aqui é o Leaky Gut Syndrome, é o intestino vazante. As doenças começam aqui, pessoal. Entende? Então quando você come glúten, o glúten ele vai tornar o seu intestino vazante. Wellington, é só glúten? Não, não é só glúten que faz isso. Mas o glúten é um dos principais. A caseína, por exemplo, presente no leite de vaca, pode fazer isso em você. Os grãos podem fazer isso no seu intestino. Os agrotóxicos presentes nos vegetais podem fazer isso no seu intestino. Os alimentos transgênicos podem contribuir para isso no seu intestino. Mas um dos maiores principais, poderia também citar para vocês aqui álcool. O álcool também faz isso no intestino, ele torna o intestino vazante, tá? Então vai nascer aí catarata, vai nascer endometriose, vai nascer autismo, vai nascer TDAH, vai nascer esse monte de problema que nós conhecemos. Esse monte de problema que nós conhecemos. Reni Barbosa, boa noite. Raquel, boa noite. As fórmulas infantis também. Muita fórmula infantil também, Raquel. Tem muita. Tem muito mucilon. O pessoal tá dando mucilon à criança. Mucilon tem glúten. E tem estudos provando que quando você dá glúten a uma criança dentro de 2 anos, essa criança aumenta muito, mas muito, a chance de ter problemas seríssimos com glúten. Então assim, pessoal, o pai da medicina moderna, ele já dizia assim, todas as doenças começam no intestino. Todas as doenças começam no intestino. Ok? Todas as doenças começam no intestino. Ah, Wellington, tem doença que não começa no intestino? Tem. Mas boa parte das doenças começam no intestino. E quem dizia isso era ninguém mais, ninguém menos do que o pai da medicina moderna. Hipócrates. Os chineses já diziam isso.
Todas as doenças começam no intestino. Por que o glúten é tão prejudicial, Wellington? Porque o glúten vai prejudicar o teu intestino. E mesmo que você não seja celíaco, e muitos são e não sabem, mas eu vou destacar aqui, mesmo digamos que você não seja celíaco, você tem, a maioria de vocês aqui, ou todos, tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Entendeu? Uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Essa sensibilidade ao glúten não celíaca, ela está destruindo a sua saúde. Ah, não, Wellington. Você pode comer de tudo um pouco. Para tratar o diabetes tem que meter remédio. Ah, não, Wellington. Você pode comer de tudo um pouco. Para tratar a doença autoimune tem que meter corticoide. Ah, não, Wellington. Você pode comer de tudo um pouco. Mas você pode tomar um Levoide. Pode tomar um remedinho Puran para sua tireoide. Mentira, pessoal. Mentira. Esse monte de problema começa lá no intestino. Então essa conversa fiada de que a gente pode comer de tudo um pouco é mentira. Pessoal, o pão que as pessoas comem hoje não é o pão que Jesus comia. Isso tem que ficar claro para nós. Não é. E existe um monte de coisas que contribuem para que o seu corpo ele vá perdendo a tolerância oral. E quando o seu corpo, pessoal, ele vai perdendo a tolerância oral, meu querido, minha querida, aí o buraco é mais embaixo. Então eu quero que você também guarde esse nome, perca da tolerância oral. Quando você perde a tolerância oral, o que acontece? O seu corpo perdeu a habilidade de lidar com algumas substâncias. Sabe qual é o maior problema? Não para por aí. Quando você continua comendo glúten, o seu corpo vai desenvolvendo outros problemas. Então, presta bem atenção. Você tem uma sensibilidade ao glúten e não sabe. O glúten está atacando o teu corpo e tu não sabe. O glúten está atacando o seu corpo e você não sabe. Mas aí, você continua comendo glúten. A barriga dá uma dosinha de vez em quando. Você tem uma infertilidade. Você tem uma endometriose. O seu ciclo menstrual está desregulado. Seu cabelo está caindo. Se isso é normal, eu vou tomar algum remedinho aqui para paliar. Aí tu continua comendo glúten. Ah, não, Wellington, eu quero emagrecer, eu vou comer pão integral, aveia e tal. Continua comendo glúten. Come um pouquinho ali, come um pouquinho aqui, usa um temperinho ali. Chega uma hora que seu corpo perdeu a tolerância oral. E aí quando você perde a tolerância oral, que é exatamente isso que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é o Leaky Gut Syndrome, o seu corpo agora ele vai começando a perder a tolerância oral por outros alimentos. E aí, meus queridos, aí começa um problema sério, uma cascata. Aí agora não é só o glúten que vai lhe prejudicar. Agora o milho pode lhe prejudicar muito. Porque você comeu tanto glúten que seu corpo perdeu a tolerância também com milho. Perdeu a tolerância com feijão. Então eu tô vendo muita gente que não tem tolerância a feijão mais. Eu tô vendo pessoas que não têm tolerância a arroz. Gente que não tem tolerância mais a um monte de coisa. E começou por causa, uma das causas não é só o glúten, mais uma vez, não é só o glúten. Eu quero deixar bem claro aqui. Não é só o glúten que faz esse monte de coisa acontecer no nosso corpo, mas o glúten é um dos principais. Outras causas, como eu já falei, as proteínas do leite de vaca podem causar isso, açúcar em excesso, as picadinhas que são dadas à torta e à direita. Você tá entendendo? Então tem outras coisas, radiação, estresse, então, desnutrição, tem um monte de coisa que faz isso, mas o glúten é um dos principais. Então enquanto você comer glúten, você está se acabando. Ah, Wellington, minha avó, minha mãe teve Alzheimer e o médico disse não tem o que fazer, é só dar remédio. Tira o glúten dela. Glúten inflama, pessoal. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, esse monte de doença que nós conhecemos aí, por trás desse monte de doença, existe uma inflamação por trás. É o que nós chamamos de inflamação crônica. É por isso que muitas vezes nós temos que esquecer o nome da doença e focar onde? Na inflamação. Ou seja, nós temos que combater a inflamação. Entende? Combater a inflamação.
combater a inflamação. Eu te pergunto, qual médico já te falou isso? Eu te pergunto, qual nutricionista já te falou isso? Eu te pergunto, qual profissional de saúde que você conhece já falou que existe uma inflamação por trás de toda doença crônica? Qual médico? Qual médico já te falou que para você tratar qualquer doença crônica, você tem que tratar a inflamação? Qual médico te falou isso? Ah, não. Desenvolvi um câncer. É só fazer químio, é só fazer rádio, é só fazer cirurgia. Não tem mais nada para fazer. Nada funciona mais. Isso é mentira. Eu não tô dizendo que você não é para fazer químio, eu não tô dizendo que você não é para fazer rádio, eu não tô dizendo que você não é para fazer cirurgia. Cada caso é um caso. Mas eu quero dizer para você que se você fizer apenas isso, a chance de você se recuperar é muito pequena. É muito pequena. Se você colocar no Google medicina funcional, functional medicine, em inglês, você vai ter acesso ao site da medicina funcional dos Estados Unidos. Onde lá eles têm congressos para tratar diversas doenças de forma mais natural possível, inclusive o câncer. Então, Wellington, quer dizer que você não está inventando nada? Quer dizer, Wellington, que isso não é coisa da sua cabeça? Quer dizer, Wellington, que você não está criando abobrinha? Não. Pessoal, eu levo a sério esse assunto. Eu sou um pesquisador. Então, ai de mim se falar algo aqui pra vocês que não tem base científica. Ai de mim. Entendeu? Eu sempre comento que quando eu parar de estudar, eu paro de atender. Quando eu parar de estudar, eu paro de ensinar. Ok? Então, quando eu falo pra vocês sobre glúten aqui, eu não tô falando modinha, não é dieta da moda. Quando eu falo em glúten pra você aqui, eu quero falar pra quem quer ter saúde. Agora, se você quer continuar apenas tomando remédio, se você quer continuar sentindo esse monte de coisa que você sente, apenas fazendo tratamento evasivo, com cirurgia, remédios e etc., continue. Esse assunto não é para você. Esse assunto são para pessoas que já se cansaram de viver apenas tomando remédio. Esse assunto são para pessoas que a ficha caiu de que eles precisam mudar. Ok? Assim como aconteceu comigo. A ficha caiu. A ficha caiu. Pra mim. Aí você diz, mas o Wellington, o mercado, todo canto tem glúten? Tem, pessoal. Tem sim. Quando eu digo que nós lutamos contra os gigantes, é sobre isso que eu tô falando. O glúten tá em vários lugares diferentes. Você vai viajar, o glúten é o que tá na cara para você, é o que tá mais fácil. Mas muitas vezes aquilo que tá mais fácil é o que vai te matar. Muitas vezes aquilo que tá mais fácil é o que está roubando a sua energia. É aquilo que está destruindo o seu corpo. Você está entendendo? Você entende? Então, pessoal, levem isso a sério. Tem o Dr. Tom O'Brien, que ele é uma das referências na medicina funcional dos Estados Unidos, Functional Medicine. Posso citar a Dr. Amy Myers, que foi uma das mulheres que foi minha mentora. Ela é americana, ela não fala português. Eu sou muito grato pela vida dela. Afinal, eu mesmo desenvolvi vários problemas que se eu continuasse comendo glúten, eu não estaria mais aqui. Pessoal, eu comi muito glúten. Pessoal, vocês não têm ideia. O meu café da manhã muitas vezes já foi coxinha. Era bolo, só bolo. Bolacha, pastel. Ou seja, era só glúten. Almoço, macarrão. Jantar do mesmo jeito. Chegou uma hora que meu corpo disse, não dá mais. Chegou uma hora que meu corpo disse, se você continuar, você vai morrer. Aí de repente tu desenvolve uma doença de Crohn. Aí de repente tu desenvolve uma retocolite ulcerativa, uma doença inflamatória intestinal. Aí de repente tu desenvolve um lúpus. Aí de repente tu desenvolve uma endometriose. Aí de repente tu desenvolve uma espondilite anquilosante. Você está entendendo?
Ah, não tem nada, não tem nenhuma relação com a alimentação. Mentira, pessoal. Mentiram pra você. Então, olha como essa live é importante. Olha como essa aula é importante. Porque qual é o profissional que vai tratar a causa da artrite? Qual é o profissional que vai tratar a causa da endometriose? Não é o reumatologista. É alguém que entende de intestino. É alguém que entende de nutrição. As pessoas chegam pra mim e dizem, Wellington, o que é que você trata? Pessoal, eu trato de gente doente. Porque quem chega pra mim não chega bem, não chega sadio, chega doente. Entende? Então, não, eu tô com problema de coração, eu vou pro cardiologista. Muitas vezes o cardiologista vai atrapalhar mais do que ajudar. Você sabia que você pode ter um infarto porque tá comendo glúten? O seu corpo pode desenvolver anticorpos contra seu coração por conta do glúten? Você sabia disso? Você sabia que você pode ter um AVC por conta do glúten? Um acidente vascular cerebral? Porque enquanto você comer glúten, o seu corpo vai atacando o seu elo mais fraco. Alguns, o elo mais fraco é o útero. Outros, o elo mais fraco é os ossos. Outros, o elo mais fraco vai atacar o seu elo mais fraco. Pessoal, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Wellington, como é que você trata infertilidade? Wellington, como é que você trata fibromialgia? Wellington, como é que você trata esse monte de doença autoimune? Quando alguém chega com câncer pra você, o que é que você faz? A primeira coisa que eu faço é tirar glúten, pessoal. Quando alguém tá com anemia, a primeira coisa que eu faço é tirar glúten. A primeira coisa que eu faço. Se eu não tiro o glúten da pessoa, a pessoa não melhora. O pão que as pessoas comem hoje não é o pão que Jesus comia. Isso é algo importante. Importante você ter em mente. Sabe como é que anda a sua saúde? Como é que anda a saúde da sua família? Se você está aqui comigo essa noite é porque eu tenho certeza que você quer informação. Eu tenho certeza que você quer aprender coisa nova. E pessoal, tem muita gente precisando dessa informação. Quantos de vocês aqui conhecem alguma criança autista? Se eu te contar que toda criança autista não poderia comer glúten, o que é que você me diria? Não pode comer glúten. Ah, Wellington, meu filho gosta muito de biscoito. Ele é autista, ele gosta muito de biscoito, macarrão. É exatamente isso. Porque, pessoal, eu não sei se vocês já me ouviram falar, mas eu falo sempre sobre isso. Geralmente o seu corpo, aquilo que mais te prejudica é o que mais você gosta. Por um mecanismo de compensação, o seu corpo, ele libera endorfinas quando você come algo que inflama você. Nosso corpo é muito sábio. É muito sábio, pessoal. Nosso corpo é tão sábio. Ele é tão sábio que ele tem um feedback. Feedback negativo e feedback positivo. Homeostase. Ele está sempre buscando o equilíbrio. Então, quando você come algo que inflama você, quando você come algo que ataca você mesmo, ele libera endorfina. Mas, Wellington, eu não deixo de comer aquele pão. Mas, Wellington, eu não deixo de fazer aquilo outro.
É exatamente isso. Eu não deixo de comer o macarrão. Não deixo de comer lasanha. Eu amo aquilo, Wellington. Quando eu como, me dá um prazer enorme. Claro que dá. Claro que dá. As pessoas estão morrendo pela boca, tá? É por isso que essa live você tem que enviar para as pessoas que você ama. Você pode ver milagres. Você pode ver milagres. Você pode ver milagres. Ah, ué, tá aquela dor crônica que ninguém resolve. Pode sumir. A endometriose, que não entrou em remissão, pode entrar em remissão. E você começar a viver normal. Ah, Wellington, eu queria engravidar e não consigo. Você pode engravidar. Aquela dor de cabeça, Wellington, que ninguém resolvia. Você pode curar. Aquela doença autoimune que você vem lutando há tempo, você pode colocar ela em remissão. O que é remissão, Wellington? Remissão é você ficar sem nenhum sintoma. Remissão é você colocar a doença para dormir, para que você possa viver sua vida. Pessoal, se eu não tivesse aprendido esse conhecimento, eu tava frito mesmo, como eu já falei. Porque eu acabei desenvolvendo vários problemas autoimunes. E eu já lembro para vocês aqui que as doenças autoimunes, elas andam em bando. Vou repetir. Doença autoimune anda em bando. Não vem uma só. Então, se você tem uma, artrite, artrose, endometriose, lúpus, se você tem, saiba que você não só tem uma. Infelizmente. Acorde. Desperte. Doença anda em bando. Eu lembro que eu estava num grupo, eu acho que eu saí desse grupo. E nesse grupo, pessoal, tinha uma moça lá que ela tinha mais de 10 doenças autoimunes. E ela falando aquilo que eu já descobri há alguns anos, estudando. E é muito sério. Boa noite, Cleiton, meu nobre. Saudação. Saudade de você, meu amigo. Mande saudação aí pra Dani. Viu? Abraço. A gente vê em breve. Então, pessoal, eu descobri algumas coisas que eu queria divulgar para as pessoas. Levar para as pessoas, tá? Então, você um dia vai me ver palestrando. Você um dia vai me ver ensinando, dando cursos. E você vai entender por que eu faço isso. Porque quando você tira o glúten da alimentação, a pressão começa a melhorar. Rony Cleito, ela tá aqui do meu lado também. Ah, Cleito, pois ó, isso aqui é muito importante, Cleito. Dani, que tá quase ganhando neném. Nós estamos falando aqui, Cleito, sobre trigo, cara, sobre glúten. Glúten que é um grande problema para a saúde das pessoas. E para mulheres grávidas nem se fala. É algo que realmente... Eu sei que é um assunto que não é divulgado. Eu sei que é um assunto que não é valorizado como deveria ser. Não é à toa que tá todo mundo doente aí, né? Mas muito importante, Cleito, para você, para a Dani, para todos vocês que estão acompanhando a gente, você que vai assistir essa live depois. Ah, Wellington, eu não acredito que o glúten seja tão prejudicial. Então faz o teste, pessoal. Tira o glúten para ver. Tá? Se tu é uma figura, viu, Cleito? Então, assim, pessoal, glúten, a gente tá escrevendo aí um livro chamado A Minha Guerra contra o Glúten. A gente vai montar um e-book, né? Na verdade, é A Minha Guerra contra o Trigo, onde eu conto a minha história. E a minha história com o trigo, ela começou ali, que eu comecei a perceber em 2018 pra cá. Eu tinha 18 anos na época. E comecei a ter sintomas de câncer, né? E aí eu adoeci muito, pessoal. Eu fiquei muito caquético. Olha aí.
Edivânia disse, eu já tirei o glúten e o trigo. Pronto, Edivânia, você tá de parabéns. Muitas vezes, Edivânia, você vai ter que tirar outros alimentos, mas você tá de parabéns. Isso é muito importante. Tem um livro muito bom, que é Barriga de Trigo, de William Davis, que eu aconselho vocês lerem ou pesquisarem. Tem o Paradoxo dos Vegetais. Tem o Dieta da Mente, que é o do David... eu acho que é o David Perlmutter, sabe, uma coisa assim. Aí Cleito colocou assim: falou em trigo, automaticamente eu já lembro de você, meu caro. Ô Cleito, você é igual um amigo meu aqui de perto do Juazeiro do Norte, né? Ele foi comer comigo, Cleito, aquela picanha lá ele foi comer aquela picanha lá do shopping comigo. E aí eu comecei a falar pra ele do trigo, meu amigo. Aí ele disse, o Wellington, toda vez que eu vou comer trigo agora, lá no meu Juazeiro, ali eu me lembro de você. Quando falo em trigo, já lembro de Wellington. E é verdade, minha gente. A gente se tornamos alguém que tem buscado conscientizar as pessoas, né? E eu pergunto pra você, vai olhar se Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras não levam a sério essa alimentação, tá? Edivânia colocou leite é difícil, kkk. Ah, bom, vamos substituir, Edivânia, por leite de coco, menina. Entende? Leite de coco. Entendeu? Minha gente, por que existem tanta doença hoje? Olhemos para a alimentação dos nossos passados. Como é que os antigos sobreviveram e chegaram até aqui? Ah, não, Elton, se eu não comer trigo, eu vou morrer de fome. Mentira. Você não vai morrer de fome. Você tem que comer comida de verdade. E, pessoal, mais uma vez, muitas vezes você não deixa de comer porque você está viciado. O glúten, ele tem algumas substâncias viciantes, como a gluteomorfina. Tá? Gluteomorfina causa dependência. Tem uma ação de opiáceo. Entendeu? Gluteomorfina causa uma dependência em você. Edivânia colocou leite de coco com café não dá. Oxente, por que não dá, Edivânia? Por que não dá? Então assim, pessoal, que o seu alimento seja o seu remédio. E o seu remédio seja o seu alimento. Livre-se do glúten e veja seus quilinhos se perdendo. Você que tenta emagrecer há um tempão e não consegue. Livre-se do glúten e veja sua saúde recuperar como nunca imaginou. Muitas vezes você já tem um processo inflamatório maior. Você pode ter um processo inflamatório mais crônico. E aí você tem que tirar outros alimentos também. Tem que fazer um tratamento. Mas só de você tirar glúten, me conta os resultados. Wellington, quais alimentos têm glúten? Trigo, centeio, cevada, infelizmente, aveia. Tá? Você toma cerveja? Seu barrigudo. Você toma cerveja? Cerveja tem glúten, tá? E esse glúten vai levar você a tomar aquele remedinho lá, azulzinho. Estou dizendo isso pros homens, né? Os homens pegam ar quando eu falo isso. Pessoal, se fosse vocês, eu levaria isso a sério. Existe o mimetismo molecular e homologia estrutural no glúten, que é outro assunto muito profundo. Que cada vez que você come o glúten, o seu corpo ataca a si mesmo, ataca os tecidos semelhantes com glúten. Tá tudo documentado, tem comprovação científica, eu não preciso inventar nada, eu sou pesquisador. Tô só explicando. Tá? E se o sertão parasse de comer glúten? Ia ter resultados impressionantes. Ok? Quer ter saúde? Livre-se do glúten. Ué, o que é que eu vou comer?
que eu devo fazer? Aí você precisa conhecer a Mentoria Saúde 2.0. Você precisa conhecer os nossos tratamentos, os nossos protocolos, onde eu vou te ajudar a transformar a tua saúde. E o primeiro passo é tirar glúten, mas não para por aí. Afinal, existem outras causas de doenças que a gente tem que elaborar, tem que mexer. Então eu oriento você a conhecer a nossa metodologia para mentoria, para consulta, para treinamentos. Tá? Muitas vezes a mudança que você espera, a saúde que você espera, está em uma decisão que você não toma. Está em uma procrastinação que você não vence. Entende? Pare de esperar. Pare de procrastinar. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu não trato todo mundo. Eu faço uma peneira para saber quem é que eu vou tratar. Então a pessoa chega para mim, eu faço uma peneira. Eu não atendo todo mundo. Tem uma frase muito boa de Hipócrates que ele dizia o seguinte: querer ser curado faz parte da cura. Eu te pergunto, você quer ser curado? Você quer ter saúde? Saúde é importante para você? Eu te pergunto, quanto custa a sua saúde? Ah, não, Elton, cuidar da saúde é caro. Será mesmo? Tem certeza? Você já tentou? Já começou? Deixa eu te contar um segredo. A jornada de 100 milhas começa com o primeiro passo. Começa. E à medida que você começa, o caminho aparece. Entendeu? O caminho aparece. Começa a andar e o caminho vai aparecendo. Eu desejo que você possa espalhar esse conhecimento para as pessoas. Das nossas metas é tornar o Sertão Sem Glúten. Um projeto vinculado com Nutrição para Todos é o Sertão Sem Glúten. Ah, o isso é dieta da moda, é modinha. É não. Olhe para aquelas pessoas que trabalham fazendo pizza. Olha para aquelas pessoas que trabalham fazendo pão, bolo, pastel. Elas estão doentes. Ok? Existem diversas outras causas de doenças, pessoal. Mas eu estou falando do glúten hoje. Eu vou tirar um dia aqui para falar só sobre leite. Eu vou tirar um dia aqui para falar só sobre milho. Eu vou tirar um dia aqui para falar só sobre soja. Eu vou tirar um dia aqui para falar só sobre parasita, sobre agrotóxico. Tá? Mas olha, como anda a sua saúde? Quanto custa a sua saúde? Livre-se do glúten. Livre-se do glúten. E transforme a sua saúde. Quer minha ajuda para se livrar do glúten? Conheça a Mentoria Saúde 2.0. Um acompanhamento comigo, onde você vai transformar a sua saúde. Conheça os nossos serviços. Nós montamos também, pessoal, uma dieta chamada Dieta da Saúde. A Dieta da Saúde é uma lista de alimentos que, se você seguir, comer alguns e parar de comer outros, os resultados são impressionantes. Impressionantes. Tá. Pensa sobre isso. Pense sobre isso. Pare de empurrar para amanhã com a barriga a sua saúde. Você vai continuar indo de médico para médico. Ah, doutor, eu não sei o que eu tenho, doutor. Ai, doutor, eu não estou dizendo que você não deve ir para o médico, não. Eu estou dizendo que cuidado. Porque tem muitos assuntos que o médico não sabe. Entendeu? Então tem coisa que a gente fala aqui que eu sei que o médico não sabe. Eu sei que o nutricionista não fala. Mas eu vou fazer o quê? Fazer o quê, né? Pessoal, eu sei que é um assunto complexo. Eu poderia aqui passar a noite explicando sobre glúten. Glúten que causa intestino vazante, o glúten que piora a desbiose, o glúten que causa desnutrição,
Glúten que está relacionado com doença celíaca, mas não apenas doença celíaca, como também a sensibilidade ao glúten não celíaca. Eu espero que você coloque em prática. Eu não quero que você seja mais inteligente apenas. Eu quero que você coloque em prática. Conhecimento sem ação não serve de nada. Não serve de absolutamente nada. Conhecimento sem ação. Entendeu? Esse problema na tireoide que ninguém resolve, essa fibromialgia, essa dor crônica, esse tiroidite Hashimoto, lúpus, enfim, você tem que ficar sem glúten. É só isso o tratamento, Elton? Não, não é só isso. Tem outras coisas para fazer. Tem um monte de tratamento que você tem que seguir. Você tem que aplicar os outros pilares da medicina integrativa. Você tem que aplicar os outros pilares da nutrição funcional. Aplicar na sua vida. Saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Existem várias coisas que você precisa fazer. Entendeu? Mas parar de comer glúten, ou seja, tudo que tem trigo, centeio, cevada, e infelizmente aveia também, você tem que parar de comer. Eu sei que isso vai contra os nutricionistas, eu sei que isso vai contra o médico, mas as pessoas estão inflamadas e doentes. Enquanto você comer isso aqui, você vai continuar também. Ah, Wellington, por que é que fulano come isso e não adoece? Pessoal, uma hora ou outra adoece. Quando perde a tolerância oral, quando o elo mais fraco rompe, aí adoece. Aí não consegue mais dormir, aí não consegue mais descansar, aí o cabelo não vai segurar mais na cabeça, aí não consegue mais engravidar e assim por diante. Assim por diante. Entendesse? Então desperte. Quer ter saúde? Livre-se do glúten. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te falar o que ninguém quer falar. Eu tô aqui para te desafiar, porque eu quero ver você bem. Eu quero ver você avançando, expandindo. Você tá preparado para isso? Ou não? Tanto faz como tanto fez. Ah, não, eu acabei de postar um vídeo antes da live que é uma frase muito interessante de um pesquisador. Essa frase diz assim: o maior objetivo do médico deve ser educar as massas a não dependerem de remédios. Vou repetir. O maior objetivo de um médico deve ser educar as massas a não dependerem de remédios. Enquanto o seu profissional de saúde estiver apenas passando remédio para você, sem investigar a causa do problema, por que você está doente, por que você adoeceu, você está ferrado. Você está ferrado. Tem um site americano, do Dr. Mercola, que é um dos maiores sites de medicina funcional dos Estados Unidos, e ele diz assim: take the control of your health. Ou seja, ele diz assim: tome o controle da sua saúde. Dr. Mercola, que é um cara gênio, um gênio. Ele tem o maior site de medicina funcional do mundo, posso falar. E no site dele tem lá, eu sou um aluno dele, take the control of your health. Ou seja, tome o controle da sua própria saúde. Ou seja, o projeto Genoma, que iniciou em 1990 e concluiu em 2003, provou que nós não somos reféns da genética. Você não é refém da genética. Você não é refém da genética. A sua alimentação, ela vai modular a expressão gênica, ela vai modular os seus genes, a sua alimentação, o seu estilo de vida. Ou seja, a ciência está provando que você não é obrigado a ficar doente. A ciência está provando que você não é obrigado a continuar onde você está. Adoecer como seu pai adoeceu, adoecer como sua mãe adoeceu. Você não é refém da genética. E tudo isso tem base científica. Se você colocar Projeto Genoma, você vai colocar Projeto Genoma, epigenoma, você vai ver a quantidade de estudo, de artigo falando isso que eu estou falando, comprovando, pessoal. Comprovando que nós não somos reféns da genética. Você não é refém da sua genética. Por isso que esse assunto sobre glúten é tão importante. É tão importante. Quer ter saúde? Muda a tua alimentação. Que o teu alimento seja o seu remédio. E o seu remédio seja o seu alimento. Ah, não, então eu não quero mudar minha alimentação. Eu quero continuar do mesmo jeito. Seja bem-vindo ao clube dos doentes. Seja bem-vindo ao clube dos doentes crônicos. Seja bem-vindo ao clube. Um clube que a indústria farmacêutica ama. A indústria farmacêutica ama um clube de pessoas doentes. Porque você vai dar muito lucro para a indústria farmacêutica. E eu vi uma frase também que eu concordo bastante, que diz assim:
se cuide de tal forma que você pare de dar lucro à indústria farmacêutica ao máximo. Ah, Wellington, você está dizendo que a indústria farmacêutica não tem nada que preste? Não, eu não estou jogando tudo fora. Não estou falando. Mas eu estou falando que a indústria farmacêutica se tornou uma indústria, como o próprio nome já diz. Uma indústria que está preocupada com o dinheiro. Que não está preocupada com a sua saúde. Que não está preocupada com a saúde da sua família, de fato. Ah, tem pessoas lá dentro que se importam? Tem. Mas, de forma geral, a grande maioria só quer ganhar dinheiro. Ok? Porque um paciente curado é um cliente perdido. Imagina quando você coloca em remissão uma doença crônica. Aquele paciente vai parar de tomar remédio. E quando ele para de tomar remédio, ele vai parar de dar lucro à indústria farmacêutica. Ah, obviamente, ele vai comprar suplemento. Obviamente, ele vai comprar outras coisas naturais. Vai ter que gastar com outra coisa. Vai sim. Mas vai parar de dar lucro à indústria farmacêutica. Como dava antes. Imagina um paciente com colesterol alto que está tomando sempre remédio para colesterol. E eu chego aqui dizendo que o colesterol é necessário. Imagina o impacto que isso traz no sistema. Então, quando eu digo para vocês que a gente está lutando contra gigantes, nós estamos lutando contra gigantes. Mas eu acredito que nós nada podemos contra a verdade, a não ser a favor dela. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acredite você ou não, eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo, eu sou um pesquisador, eu estou aqui para espalhar aquilo que a gente sabe. Só para vocês terem ideia, eu tenho um contato com os melhores do mundo. Eu sou aluno dos melhores do mundo, por isso que eu falo coisas aqui que a maioria não fala. E se eu não tivesse tido acesso a esse conhecimento, eu não estaria mais aqui. Por isso que eu defendo essa bandeira da medicina integrativa, para que você viva mais e viva melhor. Viva mais e melhor. Entendeu? Pessoal, compartilhe essa live, curta essa live, eu espero que vocês aproveitem esse conhecimento, eu espero que você coloque em prática. E quero agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação. Nós vamos estar encerrando a live. E compartilhem, tá? Há realmente uma luta muito grande que nós estamos lutando contra o sistema cruel, mas Deus está conosco e nós vamos avançar, beleza? Você vai conhecer e vai ouvir falar no projeto Nutrição para Todos, você vai ouvir falar na Mentoria Saúde 2.0, você vai ouvir falar em um sertanejo meio louco que falava sobre tratamentos naturais, medicina integrativa, falava em Jesus, falava na Bíblia, um cristão que decidiu espalhar a saúde integrativa pelo mundo, com apoio, sem apoio. Quem me conhece sabe, que eu já comentei, que a gente vai de avião, de moto, de carro, de BMW, de jumento, a gente vai espalhar esse conhecimento. A gente vai. Eu estava escutando uma música hoje que dizia assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu tenho essa missão, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ok? Eu quero conhecer você, eu quero conhecer sua família, eu quero ir na sua associação, eu quero conhecer sua comunidade. Domingo nós estaremos em uma associação aqui da região, do município, aqui de Serra Talhada, e nós vamos marcar palestras aí para espalhar esse conhecimento presencialmente. E eu espero que você aproveite, coloque em prática esse conhecimento e tenha mais saúde. Meu desejo é que você tenha saúde, para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Eu acredito que você tem muita lenha para queimar. Compartilhe essa live, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nosso conteúdo. E se você acredita em Deus, ore por mim. Ore para que Deus nos ajude, nos abençoe. Edivânia, vai dormir, minha filha, você está com sono, acordou cedo. Minha gente, vão dormir, vão descansar, aproveitem a live, curtam, compartilhem, eu vou salvar, vou jogar também em outros canais, tá? E nos vemos por aí. Pessoal, gratidão pelo seu tempo, gratidão por estarem aqui conosco e bora para que quando a morte chegar, ela nos encontre vivendo. Por que cuidar tanto da saúde? É ter que cuidar da saúde, pessoal, para que a gente tenha mais energia, disposição, vigor e dependa cada vez menos dessas drogas farmacêuticas tão prejudiciais, tão perigosas, ok? Então, pessoal, compartilhe essa live e fale conosco no nosso WhatsApp, tá? Vai ser um prazer falar com vocês. Nós estamos fazendo um cadastro aí, atualizando um cadastro com alguns nomes, então você vai receber uma mensagem nossa, tá bom, pessoal? Um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus e excelente noite, tá bom? Até logo.